E agora temos uma entrevista, 15 horas e 33 minutos, temos um convidado muito importante, Maiara. A gente vai falar agora que a Controladoria Geral da União promoveu hoje um debate com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a famosa OCDE, sobre a confiança da população nas instituições públicas. É um tema espinhoso. O encontro apresentou dados de uma pesquisa lançada no fim do ano passado que analisa exatamente esse cenário no Brasil, na América Latina e no Caribe. E a gente convida agora para conversar ao vivo com a gente aqui no Link TMC o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Ministro, primeiro, muito obrigada por estar aqui ao vivo com a gente. Seja muito bem-vindo. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente quais dados mais chamaram a atenção de vocês nesse levantamento feito. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Tomás, os ouvintes da TMC também. Bom, esse é um estudo da OCDE, que é uma entidade formada por países desenvolvidos, né, do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que funciona como uma espécie de organizador de conhecimento e propositor também de práticas, de políticas públicas para os países de uma maneira geral. A OCDE é muito reconhecida por isso. E essa pesquisa é uma pesquisa que tem uma segunda rodada, né? O que foi apresentado agora, né? A gente tem uma rodada em 2022, que é uma pesquisa feita em vários países da América Latina, sobre a confiança da população nos estados, nos governos. E agora uma pesquisa de 2025. E no caso do Brasil, os números são muito relevantes e positivos em relação à confiança da população brasileira nas instituições e nas políticas públicas. A OCDE é uma entidade, como eu acabei de dizer, insuspeita nessas discussões. Ela fez uma pesquisa em que ela ouviu mais de 2 mil brasileiros, mais de 2 mil pessoas, o que pega uma abrangência bastante relevante. E os dados principais são confiança no governo federal, um aumento de 22 para 25, de 26 para 38%, satisfação no sistema de saúde, no SUS, de 32% para 40%, satisfação com o sistema de educação, de 29% para 55%, serviços administrativos, 31% para 55%, percepção de que seu pedido de benefício social seria tratado com justiça, 19% para 48%, percepção de que um funcionário público recusaria um suborno, de 20% para 40%, e confiança na própria capacidade de participar da vida política, de 35% para 42%. Então, são dados bastante significativos que, no ambiente de reconstrução do Estado de Direito, da democracia que nós vivemos nos últimos anos, comprova que a população brasileira tem depositado mais confiança nas políticas públicas no Estado brasileiro, na agenda também de enfrentamento à corrupção que tem sido desenvolvida nos últimos anos no Brasil. Interessante, ministro. Na semana passada, na semana retrasada, a gente trouxe aqui uma pesquisa e eu vou falhar ao não revelar aqui qual foi, mas eu lembro que a gente discutiu sobre isso, em que aumentava um pouquinho a desconfiança do povo brasileiro em relação à corrupção no governo. A pergunta era, aumentou? Você acha que aumentou a corrupção? Eu até falei, que pergunta ruim, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem corrupção, mas pode achar que não aumentou a corrupção, que não dá para você saber se aumentou ou se diminuiu. Mas na contramão, de qualquer maneira, era um número negativo para, mais do que até para o governo federal, mas para os políticos brasileiros em geral. E na contramão dessa pesquisa vem esse outro resultado, muito mais significativo, muito mais positivo da OCDE, com uma percepção positiva não só em relação à honestidade dos políticos do governo, como também aos resultados que eles entregam em vários setores. Você citou aí um aumento mais do que o dobro, né, de uma percepção positiva em relação à educação. Não sei se a educação melhorou 100% no Brasil nos últimos 3 anos. Na opinião do senhor, a que se deve esses números tão positivos que chamam a atenção de fato dessa pesquisa? Eu acho que assim, cada pesquisa tem a sua metodologia, né? E com aspectos positivos e eventualmente aspectos negativos. Primeiro eu vou falar da questão da corrupção, depois eu menciono um pouco a questão da educação. Pesquisas de corrupção sobre percepção, que perguntam para as pessoas, você acha que tem corrupção, sim ou não?
aumentou ou diminuiu, são pesquisas que normalmente têm um viés de visibilidade. Quando um governo combate mais a corrupção, identifica escândalos, detecta, investiga, apura, responsabiliza, ressarce às vezes as pessoas que foram lesadas por essas fraudes, esses esquemas, você tira debaixo do tapete, né, os problemas, você coloca luz nesses problemas, e às vezes as pessoas podem ter uma sensação de que o problema piorou, quando na verdade o que está acontecendo é que o problema apareceu, ele já estava lá, né? E isso que a gente tem feito, né? Será que se determinados escândalos não tivessem aparecido, o governo federal não tivesse investigado, as pessoas talvez pudessem ter uma sensação de que tem menos corrupção? Pode ser, mas não é isso que na verdade importa. O que importa é você ter um Estado que trabalhe para detectar e investigar casos de corrupção e promover a justiça e promover o império da lei, né? Esse aparato de combate à corrupção e de controle, de fiscalização, ele não pode ser desmobilizado como ele tinha sido lá atrás, né? Nós precisamos fazer com que ele, de fato, opere com eficiência. E ainda que isso tenha algum impacto sobre a percepção da população, impacto negativo, a gente entende que, com o tempo, as pessoas vão perceber que, na verdade, o trabalho está sendo feito, né? Que o que importa é o Estado agir, investigar, a sociedade ficar sabendo, ter transparência nas investigações e conseguir fazer com que você tenha um trabalho efetivo, de fato, de integridade do Estado, de garantir que o recurso seja bem alocado. Por exemplo, nós tivemos situações no governo anterior, só no CAD único, que é aquele cadastro que as pessoas, em que as pessoas que têm direito a benefícios, as políticas sociais estão lá presentes, só no governo anterior foi um prejuízo pela desestruturação desse cadastro de 20 bilhões de reais. Quantas creches podiam ter sido construídas, quantas escolas podiam ter sido construídas, mais de 10 mil escolas, 10 mil creches podiam ter sido construídas com esse dinheiro. E é importante a gente identificar isso para que o dinheiro seja alocado da maneira correta. E o que acontece, por exemplo, no caso só no caso da educação, na educação básica, foram 9 bilhões de reais investidos no governo atual, que é o dobro do que foi investido no governo passado. Na educação profissional, 5 bilhões de reais, um aumento de 157% em relação ao governo anterior. Então, a gente combate a corrupção para que esse dinheiro possa ir para esses lugares. E aí a população, numa pesquisa como essa do OCDE, consegue reconhecer o esforço que tem sido feito nessa área de educação, nessa área de saúde, para que o dinheiro seja bem alocado, seja bem aplicado. Essa pesquisa da OCDE é uma pesquisa de uma entidade, como eu falei, que não tem nenhum interesse em beneficiar país A ou país B, e chegou a essa conclusão entrevistando brasileiros e brasileiras. No caso da saúde, por exemplo, que eu acabei de falar, o investimento em obras na área de saúde é 14 vezes maior do que o realizado no governo anterior. E isso faz com que a população, quando perguntada sobre esses casos específicos, reaja observando e identificando essas melhorias. Muito bem, a gente quer muito agradecer aqui ao Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, que trouxe para a gente aí alguns dados, né, da OCDE, mostrando que a confiança da população nas instituições públicas tem subido aqui no país. Ministro, muitíssimo obrigada, viu, pelo seu tempo e pela entrevista aqui na TMC. Eu que agradeço, obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, ministro.